Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Hoje recebo João Trindade para a gente conversar pela segunda vez aqui no 11, dessa vez sobre um tema que é bastante atual. Não é tão controverso, mas assim, é bastante problemático por causa de todas as viradas que já aconteceram. E a gente vai falar sobre foro por prerrogativa de função. E o João, com a experiência que ele tem como acadêmico, escrevendo com o ministro Gilmar Mendes e também como consultor legislativo no Senado, eu acho que, como eu falei para ele, eu acho que não teria uma pessoa melhor para tratar desse tema aqui. E hoje a gente vai tratar aí da questão histórica do foro, como o foro surgiu, como é que ele se desenvolveu, os problemas sociológicos envolvendo ele, por que que talvez ele seja necessário em alguma medida e como é que a gente deveria restringi-lo. E a conversa rendeu um conteúdo assim extremamente enriquecedor. Se você é graduando, se você é professor, se você é pesquisador, tem material aqui de primeira. Mas assim, dei também umas boas gargalhadas, porque teve muita parte engraçada que a gente estava conversando aqui. É isso. Lembrando, já que você já está começando aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha. Se também quiser se esculachar e botar para fora qualquer hate que você tenha, faz isso nos comentários, tá lá, eu vou ler eventualmente. Se não for tão hate assim, eu ainda respondo. E também você pode ajudar a gente seguindo a gente, compartilhando os nossos episódios, fazendo a avaliação lá no Spotify, lá no Apple Podcasts, nas plataformas de áudio que você escutar. Podcast, se você quer, além de curtir, além de compartilhar, além de se inscrever, quer dar uma ajuda ainda maior, tem o link do nosso Apoia-se na descrição aqui, junto com outro monte de material, as referências, as indicações de leitura, tem Lattes do convidado, tem até a lista dos capítulos aqui com a minutagem para você bater direto em um determinado tema, que fica mais fácil, porque o meu trabalho é facilitar a vida de vocês, além de trazer conhecimento. Você pode acessar lá o nosso Apoia-se. Lá no nosso Apoia-se você não só tem acesso antecipado aos episódios, como você também pode receber livros da nossa curadoria lá numa caixinha bonitinha, com o selo do ONU Supremos, marca-página, cartão de agradecimento, tudo bem bonitinho, entrego lá na sua casa. E também não posso deixar de citar meus dois queridos patrocinadores que me acompanham aqui quase desde o começo, quase desde a fundação deste projeto, que é minha querida Contracorrente Editora, editora do meu coração, com o seu clube do livro lá no www.quebracorrente.com.br. E a Contra, ela não só é uma das melhores editoras desse país, como ela também deu um cupom de desconto para a gente, que está aqui na descrição do episódio, 11 Supremos 25. Se você usar, você consegue 25% de desconto em qualquer compra do catálogo da Contra, e a gente ainda recebe comissão para isso. É quase uma mãe. Não é editora não, pessoal, é um prefeito. E também tem meu querido Ouse Saber lá com o Felipe Augusto, coordenador que fundou um dos melhores cursos preparatórios para concurso do país. O Ouse Saber ele já aprovou aí de 4 a 5 mil pessoas nas maiores carreiras do país, aí de magistratura, Ministério Público, Defensoria, procuradorias e delegados de polícia. E eu tenho certeza que lá tem materiais de excelência que vão ajudar você a encurtar o seu caminho até a aprovação. E claro, tem cupom de desconto também, que você pode conferir aqui, OUSE11, e você vai acessar qualquer curso do Ouse Saber com desconto também. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o 11 Supremos Podcast, o podcast do Ulisses, Centro de Estudos Constitucionais. Queridos, recebo agora um veterano de 11 Supremos. João Trindade chega para a sua segunda participação e eu sei que eu vou perturbar ele assim em breve, porque tem tema aí para a gente tratar à torta e à direita. João, meu querido, antes da gente continuar, se reapresente para o nosso ouvinte que possa ter esquecido de você na sua última participação aqui. Oh, maravilha, Davi. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agora eu já estou menos nervoso do que na primeira vez. Eu que sou um ouvinte assíduo aqui do podcast. Meu nome é João Trindade, eu sou consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Constitucional, Administrativo e Eleitoral e sou também professor de Direito Constitucional, advogado e fiz meu doutorado na USP e transito sempre nessa parte aqui do direito público, principalmente nessas três áreas de constitucional, administrativo e eleitoral, embora também já tenha trabalhado algumas vezes com
com penal, algumas coisas, e gosto de pesquisar, gosto de discutir, de debater esses temas, principalmente voltados para a dogmática constitucional. O João, como vocês estão bem sabendo, é consultor no Legislativo, escreve ainda um livro com o ministro Gilmar Mendes, de Direito Constitucional, e tem toda essa experiência transitando entre os poderes. Então, eu achei que seria a pessoa ideal para tratar de um tema que é bastante volátil na jurisprudência e que acho que recentemente, acho que não tem 3 meses a última virada, né, João? A última virada, acho que tem. Acho que foi em junho, se eu não me engano. A gente Pronto. está gravando aqui em setembro, é isso mesmo. Exato. Então, Ah, já tem 3 meses, cara. No direito constitucional brasileiro, isso aí é uma é uma eternidade. eternidade. Já dá para lançar umas 2 edições de manual diferente. João, vamos começar então. Definição do foro por prerrogativa ou o seu homônimo, o seu apelido carinhoso foro privilegiado dado pela mídia. E a origem, onde é que ele surge? Porque eu sei aí, até onde me ocorre, eu estava conversando com o Adeildo, um grande amigo meu, ele disse que o modelo que a gente tem hoje começa ali da metade do século passado para cá, mas você já encontra previsões da ideia de foros desde a nossa primeira Constituição, da Constituição Imperial. Então, vamos começar por esses 2 pontos: conceito e história. Vamos lá. O conceito do foro, ele é relativamente simples. Ele é uma regra de competência funcional. Ou seja, é a previsão, não vou chamar de garantia, porque já tem um viés embutido nessa conceituação, mas é a previsão de que determinadas autoridades só podem ser julgadas por determinados crimes em determinadas instâncias diferenciadas dentro do Poder Judiciário. Então, seja alguém ter a previsão de ser julgado por um tribunal de justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, essas regras de competência funcional que dizem, olha, a autoridade X não pode ser julgada em primeira instância por determinado tipo de crime, só pode ser julgada pelo Tribunal Y. Então, essa prerrogativa que é geralmente assegurada em nível constitucional. A gente já teve época ao longo da nossa história em que isso foi garantido em legislação ordinária, mas normalmente, como boa parte da competência dos tribunais tem previsão constitucional, isso geralmente tem sede constitucional também. E realmente, assim, vai depender sempre da extensão que a gente dá para esse conceito de foro. Isso se populariza, isso se amplia a regra de competência de foro realmente a partir de meados ali do século XX. Mas se a gente for voltar na Constituição de 1824, já havia regras para julgamento de ministros. A mesma Constituição que trazia aquela célebre regra de que a figura do imperador era inviolável e sagrada e não estava sujeita a responsabilização alguma, ela previa já algumas regras de competência funcional para julgamento de ministros. Mas isso definitivamente vai sendo ampliado com as constituições ali após 1930. A partir da Constituição de 34, a gente começa a ter uma série de autoridades. Isso vai sendo construído a partir de uma progressiva ampliação. Quer dizer, na Constituição de 1891, a gente tem o foro para o presidente da República, numa lógica semelhante à que existia em outros países na mesma época, e isso vai sendo ampliado, às vezes até de uma maneira surpreendente do ponto de vista histórico. Por exemplo, a grande ampliação do foro por prerrogativa de função para parlamentares foi feita com a emenda 1 de 69 à Constituição de 67. Então, quer dizer, o regime constitucional que mais agrediu o parlamento no tempo recente foi também o que previu essa atribuição, que até então não existia, de um foro por prerrogativa de função para todos os parlamentares, para todos os membros da Câmara e do Senado. Então, vai havendo essa ampliação e, sem dúvida alguma, o ponto culminante em termos de quantidade de autoridades que tem foro é a Constituição de 88.
A gente chegou a fazer um levantamento numérico na época, eu juntamente com o meu colega Frederico Retz Lima, a gente fez um levantamento, isso foi em 2017. De lá para cá já houve uma certa redução, porque o Supremo foi limando algumas regras de constituições estaduais que atribuíam foro. Mas na época de 2017 eram 54.990 autoridades que tinham foro por prerrogativa de função. Ao ponto de eu até brincar, que o pessoal fala que é foro privilegiado, é quase um foro democrático, porque quase nenhuma autoridade não tinha foro por prerrogativa de função. Depois que o Supremo foi tirando algumas hipóteses, isso deve ter caído para alguma coisa ali na ordem de grandeza das 40 e poucas mil. Mas ainda assim é muita gente com esse foro especial por prerrogativa de função. Então, na linha do tempo, isso começa de uma forma muito pontual e vai gradativamente se ampliando e, sem dúvida alguma, o ponto culminante é a Constituição de 88. João, eu queria te perguntar se existe nos anais aí alguma razão histórica para justificar essa expansão. Porque eu vou fazer uma interpretação aqui, aí você me diz se eu estou numa linha correta. A Constituição de 88, ainda na Constituição de 88, até o mensalão, a ideia era que foro é sinônimo de impunidade. Uhum, Porque existia uma perspectiva de que se a pessoa vai ser julgada pelo Supremo, o Supremo vai ficar inerte e nada vai acontecer. uhum. E aí entra aquela onda de moralização do Supremo, que começa ali com o mensalão e depois se expande para reforma política, reforma das regras de coligação partidária, reforma do financiamento de campanha. Tudo isso feito dentro de uma grande reforma política feita pelo Supremo. E aí mudou-se a ideia de que o foro seria necessariamente um sinônimo de impunidade. Mas antes disso, o que que, na tua leitura, quais foram as razões assim determinantes que levaram o foro a se expandir para preencher tanta gente? Foi porque as pessoas realmente diziam isso aqui é sinônimo de impunidade, a gente fazia lobby, colocava o pessoal aqui, ou existia só uma perspectiva mais simbólica das pessoas dizerem, não, eu também quero porque eu quero ter na etimologia da palavra, um privilégio, né? Um privilégio que vem algo que vem da lei que é exclusivo para mim. Existe algo assim nos anais para explicar? Não, é muito difícil a gente fazer essa reconstrução, até porque isso daí teria. Sempre que a gente estuda legislativo é muito árduo, porque tem aquilo que está acima da linha da água e tem aquilo que está submerso, que é mais difícil de mensurar. Então, por exemplo, esses lobbies de algumas categorias são uma coisa mais difícil de rastrear, Fora o ano mesmo. legislativo, né? Eu lembro quando tu comentaste sobre a tua tese de doutorado que tu começou querendo pegar um período e o período foi só ficando cada vez menor. Exato. E ainda deu um trabalho gigantesco. Então, é muito difícil a gente fazer esse tipo de análise, porque teria que mexer com entrevistas também de atores envolvidos, tudo. Mas eu acho que é multifatorial e é um pouquinho de cada coisa que você colocou. Primeiro, realmente a gente tem, historicamente no Brasil, uma ideia de que o foro é uma proteção para quem o possui. Ponto. Então, naturalmente, a posição zero é entender o foro como a proteção para quem o possui. Claro que isso é uma coisa muito relativa. Eu até sempre falo, olha, se o foro fosse sempre bom para o réu, não haveria gente que renuncia ou renunciava para perder o foro e para ir para a primeira instância. Então, é um agir estratégico. Às vezes é bom ter o foro, às vezes é ruim. Então, tem ônus e bônus, e como é uma regra de competência, teoricamente ela não é para ser boa nem ruim para o réu. Ela é para ser uma regra de competência. Ponto. Mas, historicamente, ter o foro sempre foi uma proteção. E aí, isso foi sendo gradualmente ampliado, às vezes como uma proteção, às vezes como uma ideia de até de equiparação. Então, por exemplo, você pega
membros do Poder Judiciário, você começa com a competência funcional para dizer, olha, não faz sentido um ministro do Supremo ser julgado por crime comum na primeira instância. Então, ministros do Supremo Tribunal Federal têm foro. Aí você diz, olha, não, mas se o ministro do Supremo tem foro, por que que o do STM não tem foro também? Ah, mas se o do Tribunal Superior tem foro, por que que os desembargadores também não têm? Ah, mas se os desembargadores têm foro, por que que o juiz da primeira instância vai ser julgado por outro juiz da primeira instância? Por exemplo, até hoje, o precedente do Supremo que restringe o foro dos parlamentares aos crimes relacionados à função não se aplica para os membros do Judiciário. Os desembargadores são processados no STJ até por rinha de galo, até por violência doméstica, até por aquilo que não tem ligação com a função. Então, assim, tem uma questão sociológica aqui de proteção. É um fator inequívoco. E também, como eu disse, tem essa questão de equiparação. É mais ou menos aquela mesma lógica que às vezes a gente tem em questões remuneratórias do Judiciário e do Ministério Público. Olha, se o Judiciário tem, o Ministério Público tem que ter também. Se o Ministério Público tem, o Judiciário tem que ter também. Então, esse também é um fator que ajuda a explicar. E talvez essa questão como é que eu posso dizer, essa questão histórica mesmo. Eu acho que o fato de a Constituição de 88 ter sido a grande ampliação do foro, ter sido no momento pós-ditadura, vem também de um momento em que havia uma certa desconfiança na imparcialidade do juízo de primeira instância para julgar determinadas causas com muita carga política. Então, isso terminou um pouco das três coisas, vamos dizer assim, um senso de proteção, um senso de equiparação e uma certa desconfiança no juízo monocrático, terminaram fazendo com que quase todas as autoridades tivessem esse foro distribuído nas mais diversas instâncias, mas sempre para um órgão colegiado. E essa questão que você coloca é muito interessante de essa ideia de que o foro nem sempre é uma proteção, ela só começa a mudar um pouco com a emenda constitucional 35 de 2001, que foi a emenda que tirou a necessidade, que agora estão discutindo novamente, mas o meu jurídico me impede de comentar o que eu acho sobre isso, mas de voltar a ter a necessidade, ou de ter a necessidade de uma licença prévia da casa para o processamento de parlamentares. Eu lembro que o ministro Celso de Mello, sempre que falavam, o Supremo, ele só começou a punir pessoas a partir de determinado momento, ele sempre fazia advertência, ele dizia, olha, mas vocês têm que lembrar que até 2001 a gente não podia processar parlamentares sem a licença prévia da casa. Então, qualquer série histórica de julgamentos de autoridades parlamentares no Supremo tem que ser de 2001 para frente. Outro ponto, João, a votação era secreta, ou eu estou A enganado? votação era secreta, quer dizer, até a emenda 35 de 2001 tinha a necessidade de autorização prévia da casa. Republicanismo at its finest. Nossa, mas totalmente. E o bom são os argumentos. Você vê, diz, não, mas na Alemanha é assim. Eu digo, mas porque a Alemanha é a Alemanha. Quer dizer, se a Alemanha fosse o Brasil, talvez a regra não fosse assim. O pessoal acha Mas que tá na Noruega, né, cara? exato. Então, de qualquer sorte, de qualquer forma, quando você tinha foro por prerrogativa de função no Supremo e licença prévia da casa para poder processar parlamentares, isso realmente gerava uma combinação explosiva de impunidade. E aí começa a haver algumas mudanças, do mesmo jeito que essa ampliação do foro é algo multifatorial, me parece que também esse movimento começa a ser também, e muitas vezes a gente, vamos dizer assim, critica o foro por coisas que não têm a ver com o foro. Eu lembro que na época da Lava Jato, no ponto alto de popularidade da Lava Jato, havia até um ditadozinho que era perdeu o foro, vai pro Moro, perdeu o foro, tá com o Moro. E havia uma regra, inclusive, que dizia, olha, tá vendo, ó, o cara perdeu o foro,
o juiz foi lá e já decretou a prisão preventiva. Tá, mas isso não é por causa do foro. É porque parlamentar não pode sofrer prisão preventiva. Então, muitas vezes havia uma confusão sobre qual era a proteção que estava em jogo. Às vezes o problema Delcídio. Delcídio. é o problema, às vezes, não era exatamente o foro em si, era, eram outras garantias parlamentares que terminavam relativizando aquele processo penal. Mas eu acho que, respondendo à tua pergunta, o que levou a essa questão foi um pouco das várias coisas. E isso começa a mudar também com a mudança da emenda 35 de 2001, a questão do julgamento do mensalão e depois a Lava Jato, e talvez até antes ali, ou contemporâneo, não dá para saber quem influenciou o quê, as várias decisões do Supremo que começaram a colocar um ponto final nesse uso estratégico do foro pelo réu. Talvez o grande caso aqui seja a ação penal 396 de Rondônia, o famoso caso do Natan Donadon, em que o Supremo, pela primeira vez, acho que a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, em que o Supremo, pela primeira vez, disse: olha, esse uso estratégico da renúncia para o processo ir para a primeira instância e gerar prescrição, eu não vou mais aceitar, eu vou continuar o julgamento mesmo assim. Aí é que eu começo a ver uma certa noção, até das defesas, de dizer: olha, nem sempre o foro é uma vantagem para mim, nem sempre ter o foro vai ser necessariamente uma vantagem. Mas o ponto zero no direito brasileiro é considerar realmente o foro como uma vantagem. É melhor ter o foro do que não ter. Vamos fazer uma abordagem mais sociológica agora, João, antes da gente continuar para outros aspectos que eu queria ir para um comparado também, mas tu suscitaste aí que tem uma PEC, né? A PEC, que eu acho que a gente pode chamar como conjunto, né? Um pacote da blindagem que envolvia também o fim do foro e reinstituir a regra que tinha acabado em 2020, em 2001, que era a ideia de que hoje você precisa. Eles meio que diminuíram o atrito, né? Hoje você precisa que o Congresso se movimente para blindar a pessoa. E Isso, aí exato. você tem uma reticência enorme, mas quando a blindagem já é automática, fica mais tranquilo o Congresso ter que Sim, se sim, sim, mexer para fazer algo. sim, sem dúvida. Mas nesse ponto, o que o foro mostra, e é que é muito difícil a gente ter uma conversa razoável para a pessoa que está escutando, né? Porque entre a gente é tranquilo. Porque toda vez que a gente cita um exemplo, as pessoas fulanizam. Por Sim. exemplo, eu citava brincando agora, citando o caso do Delcídio. E assim, aí a pessoa, a gente cita isso, tu fala isso porque tu era petista, tu é anti-lavajatista. Eu pensei, a gente de fulanizar não vai pra canto nenhum. E aí, o que eu olho pro foro hoje? Eu acho que ele tem uma razão de ser no Brasil. E toda vez que eu pego esse tipo de instituto, que ele não é criado aqui, ele vem do que a teoria constitucional chama de transplante, né? Toda vez que Uhum. você transplanta algo, você vai passar o objeto transplantado por um filtro que é cultural, jurídico, sociológico, e aí ele vem para cá e ele tem que se adaptar à realidade brasileira. E aí eu digo, digamos, e essa é uma coisa que eu estava vendo na mídia, na discussão para o pacote da blindagem. Tinha parte do Centrão e do pessoal que estava apoiando que queria, porque estava com medo do que eventualmente poderia ser descoberto com as emendas do relator, Uhum. vídeo, vulgo orçamento secreto, e tinha parte. O problema não é nem só o orçamento secreto. O orçamento secreto já praticamente acabou. O negócio é a emenda PIX. Ainda, agora é a emenda Pix, né? Agora é a emenda PIX, Pronto, isso. é porque eu acho que eu tenho uma grande rúbrica, tudo, mas assim, que bom que você fez esse esclarecimento técnico. Mas o ponto é, tem outros que não, eles querem que acabe porque eles acham que se o processo começar de baixo, não só eles vão ter mais tempo, como eles vão ter tempo de. Vão ter capacidade de influenciar. E eu não digo que influenciar só do ponto de vista de corrupção, daquela corrupção ativa, de uma influência, mas de fazer pressão, influenciar a decisão de alguma forma. E isso é um ponto, por exemplo, quando você comentou, os desembargadores são julgados até em rinha de galo no STJ.
quando eu olho para esse tipo de caso, parece que há uma certa razão de ser. Porque se você fosse esperar que um desembargador fosse julgado pelos seus pares e que não houvesse nenhum tipo de influência, nenhum tipo de corporativismo, sendo o poder judiciário o mais republicano dos nossos poderes, como todos os exemplos mostram, né? Então eu fico assim, de um ponto de vista de dever ser, da razão de existência do foro, eu te faço uma pergunta agora comparada e eu queria a tua leitura. Não precisa ser o que tu acha que me dá uma evidência científica, não. Eu queria dizer o que é a tua leitura com as experiências que tu tem diz sobre isso. Porque quando a gente olha para outros países, e toda vez que a gente vai comparar, a gente usa a Noruega, né? A gente brinca a Noruega. A gente vai olhar para os Estados Unidos, para a Alemanha. A gente não olha aqui para a Argentina, para o Chile, que é um país que tem uma realidade muito mais parecida com a nossa. Mas eu te pergunto, nesse contexto aí, o que a experiência comparada em geral tem a nos ensinar e qual é a tua leitura sobre esse fenômeno de uma leitura, de um ponto de vista sociológico, de que o foro talvez possa ter uma razão de existência, mas não do jeito baldeado que é hoje? Essa é uma discussão muito grande, porque quando a gente vai fazer esse tipo de comparação, sempre tem muito ruído, até do ponto de vista metodológico, entende? Porque você tem algumas regras que estão previstas em Constituição, outras em legislação ordinária, mas fica difícil realmente a comparação em geral, porque que eu saiba, que eu conheça, é, ninguém tem um volume de autoridades com foro que chegue perto do caso brasileiro. Então, tem um estudo muito bom do Newton Tavares Filho, que é Pelo menos a consultor. gente fala isso não entre as democracias conhecidas, né? Porque quando Isso, exato. Não, não, não naquelas mainstream, digamos assim, que a gente costuma comparar um pouco mais. Tem um estudo no Newton Tavares Filho, é, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, que ele faz esse tipo de levantamento e ele mostra que é realmente uma coisa muito variável. A gente vai desde países que praticamente não tem foro para ninguém, teoricamente até o presidente ou o primeiro-ministro poderia ser processado em primeira instância, que é uma coisa que obviamente não daria certo no Brasil, porque se o presidente da República pudesse ser processado em primeira instância, ele não faria mais nada além de se defender em ações penais. Até países que têm alguma coisa, digamos assim, um pouco mais distribuída entre várias autoridades. Agora, pensando aqui numa perspectiva comparada de desenho institucional, é sempre muito complicado, porque no Brasil, quando a gente vai discutir foro, a gente discute muito exatamente nessa questão que você trouxe para a gente não fazer, que é da fulanização. Tanto que você vê gente que era contra o foro vira a favor do foro, gente que era a favor vira contra. Eu sou da época em que acabar com o foro por prerrogativa de função era uma pauta quase que moralizante, moralizadora. Teve a PEC 10 de 2013, eu trabalhei nela, foi de autoria do então senador Álvaro Dias. Era para começou nos movimentos do MBL, né? Nas jornadas, isso, né? exato. Era uma ideia de reduzir o foro para quatro autoridades, que era presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois se colocou uma quinta autoridade, que era o vice-presidente da República, que realmente tinha sido esquecido nessa contagem. Mas era uma solução bastante, vamos dizer assim, radical e que foi aprovada no Senado, está na Câmara dos Deputados, já aprovada pelo Senado em 2 turnos. Então, é sempre uma arma que há disponível lá para a Câmara. No caso brasileiro, se a gente for pensar assim, comparativamente com outros países, começa a ficar uma comparação muito complexa de ser feita, porque são muitos ingredientes envolvidos, sabe? É igual assim, vamos comparar quem faz o melhor bolo. Tá, mas tem bolo de tudo quanto é sabor, de tudo quanto é tamanho, se pode ter cobertura, se não pode. Por exemplo, no caso brasileiro, e eu vou tentar fugir de algumas polêmicas de caso concreto, de momento histórico que a gente está vivendo, mas, por exemplo, muito se reclama, no caso brasileiro, de que, olha,
o fato de o Supremo Tribunal Federal relatar processos, julgar processos contra autoridades que vão fazer as leis, muito frequentemente faz com que o próprio Supremo seja um ator relevante na votação de leis. Porque sempre que você vai votar qualquer tipo de legislação que, por algum motivo, contraria os interesses do Supremo Tribunal Federal, você fica com aquele receio. Olha, mas o Supremo também tem aquele inquérito contra fulano, fulano e fulaninha. Será que isso vai ter algum tipo de resposta institucional em relação a essa temática? Por outro lado, realmente, se você joga todo mundo para ser julgado em primeira instância, num desenho institucional em que você tem recursos e mais recursos, podendo até, depois de tudo, desaguar no Supremo Tribunal Federal, você tem um questionamento até sobre a eficiência do processo judicial. Eu acho que é sempre bom, quando a gente vai discutir regras de competência, a gente tentar despersonalizar e tentar fazer uma discussão de 20 anos para frente. Olha, não vamos discutir caso concreto agora, não. Vamos discutir daqui a 20 anos. Quando provavelmente Regra do véu fulano da não vai ignorância no ter direito constitucional. véu da ignorância total, que foi como a gente conseguiu aprovar a reforma política. Por exemplo, vedar coligação e eleição proporcional não foi o judiciário que vedou, foi o próprio legislativo que conseguiu proibir, mas jogando a regra 10 anos para frente. Então é um pouco o véu de ignorância, dado que eu não sei em que posição eu vou estar daqui a 20 anos. Mas, por exemplo, é sempre muito complicado. Vamos acabar com o foro por prerrogativa de função, vamos prever a improrrogabilidade da competência, como tem uma PEC que tenta trazer essa temática, achando que eu vou pegar processos atualmente no Supremo e reiniciá-los na primeira instância. Olha, não é uma boa discussão, não é uma discussão. Apesar de que eu ache que a regra de prorrogação de competência que o Supremo tem hoje também não é das melhores, mas qualquer discussão com efeito imediato sobre processos em curso não é um bom debate, não é uma boa discussão. Eu confesso a você, viu, Davi, que depois de todo esse apanhado, a gente fica um pouco numa encruzilhada, porque eu entendo a regra do foro no Brasil, eu entendo a razão de ser dela, eu entendo essa regra que você traz, inclusive essa ponderação do ponto de vista sociológico, de que, olha, se o desembargador não for julgado no STJ, no próprio TJ, que ele não vai ser mesmo. De certa forma, do ponto de vista administrativo, foi por isso que a gente criou o CNJ, com todos os percalços no caminho, mas, por outro lado, não dá para ter o foro com todo mundo que tem foro hoje. E não dá para ter o foro desapegado de qualquer questão funcional, entende? Assim, o foro por prerrogativa de função, ele é um foro que é baseado na função, mas que às vezes a gente atribui o foro independentemente de qualquer ligação com o exercício da função. E esse julgamento em primeira instância também não é uma garantia de um bom julgamento, também não é uma garantia de, vamos dizer assim, o julgamento mais isonômico possível. O problema no foro é a dosagem. Quer dizer, chegamos à conclusão, vamos tentar fazer um consenso mínimo aqui. O foro por prerrogativa de função é necessário para determinadas autoridades, mas nós temos um exagero hoje na sua atribuição. Ok, então de quem que a gente vai tirar o foro? Aí já começa a não ter mais estabilização. Eu vejo muito o foro no Brasil mais ou menos como a regra dos precatórios. Uma regra que não está estabilizada ainda, sabe? E a gente vai tentando trocar o pneu com o carro andando e só vai piorando a situação e vai chegando numa nova regra com novas variáveis e a gente não consegue estabilizar essa questão. Eu acho que a gente tem que botar um pouco a bola no chão. Vamos discutir o foro desde o começo. Vamos discutir foro como a regra de competência. Qual é a regra de competência mais racional que eu quero ter daqui a 20 anos? Aí talvez a gente comece a tatear uma solução que é boa para a realidade brasileira como ela se desenha.
Eu achei fantástico essa solução de, primeiro, quando a gente vai resolver, vamos resolver para frente. E vamos resolver não só daqui para frente, mas começando mais da frente para mais à frente ainda. Eu acho que você joga isso, a primeira coisa que acontece na cabeça da pessoa que vai ser responsável por deliberar, que geralmente o político, a pessoa vai pensar, sei nem se eu tô vivo daqui para lá, então vamos nós, vamos tocar a votação. Ótimo. Se não tiver vivo, melhor ainda. Aí é que a gente vai legislar para as futuras gerações, fica mais fácil ainda. Foi É, assim eu que a gente aprovou a reforma política, foi assim que a gente aprovou a reforma tributária. Então Não, não, quando, não quando tem. tu jogaste essa ideia, eu achei assim, porra, véu da ignorância é o artigo, tem um artigo seminal do Adrian Vermeulen que é sobre isso, que é as regras do véu da ignorância aplicadas ao direito constitucional. Isso aí é basicamente uma ilustração claríssima, achei fantástico, João. Mas aproveitando isso que tu falou dessa instabilidade, que o foro ainda não está se situ, ainda está tentando se encontrar na jurisprudência do foro, deixa eu te pedir para explicar as duas viradas que a gente teve. Porque assim, a gente tinha uma lista de coisas que a gente tinha que tratar aqui e a gente já acabou tratando, né? A gente já tratou das críticas que são feitas ao foro, as defesas que são feitas ao foro, eventualmente do problema da impunidade. Eu acho que o caso mais emblemático de todos, eu acho que é o do pai do Fernando Collor de Mello, né? O mais emblemático no Brasil é sempre um troféu complicado. Vamos fazer um top 3. Tem o caso do senador Arnon de Mello, que não tem a ver um pouco com foro, tem a ver com julgamento em primeira instância. E tem o caso também, um outro caso famoso, que foi o caso que, em certa medida, levou o Supremo a uma mudança jurisprudencial, que foi o caso Ronaldo Cunha Lima, da ação penal 333 da Paraíba. Certo. Esses Comece dois são ilustrando, paradigmáticos. comece ilustrando esses dois casos. E aí, em cima deles, constrói para a gente as viradas jurisprudenciais que a gente teve com o foro. O caso Arnon de Mello foi um caso em que, em 1961, se a memória não me trai, o senador Arnon de Mello, pai do depois presidente da República e senador da República também, Fernando Afonso Collor de Mello, o senador Arnon de Mello, ele assassinou um outro senador dentro do plenário do Senado Federal, no exemplo que os professores de direito penal deveriam usar muito de aberratio ictus, né, de erro na execução do delito. Ele queria atingir um desafeto, até me escapa sempre o nome do desafeto dele, é, é, mas enfim, queria atingir um desafeto e terminou atingindo o senador José Cairala, do Acre, que estava no último dia da suplência, é uma história trágica, ainda mais trágica. Ele era suplente, estava no último dia da suplência e foi morto dentro do plenário do Senado por erro na execução do delito, se a memória não me trai, mas na frente da esposa e dos filhos que estavam na tribuna de honra, porque era o último dia dele no exercício da suplência. Então é um caso com pitadas de crueldade do roteirista, digamos assim. E o senador Arnon de Mello chegou a ser preso, foi preso em flagrante e tudo. Na época não havia foro por prerrogativa de função para os parlamentares, o foro só nasce em 1969, e ele foi processado em primeira instância na primeira vara do Tribunal do Júri do recém-instituído Distrito Federal, foi pronunciado, interpôs recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e conseguiu a impronúncia com base na alegação de legítima defesa putativa, de que ele acreditou estar em legítima defesa. É um caso paradigmático de impunidade e é um caso paradigmático também de que o foro não explica tudo. Quer dizer, tem uma parcela de impunidade que também você jogar para ser julgado como um senador da República, ser julgado como qualquer pessoa do povo, na primeira instância, a gente tem que levar em conta também o seguinte: um senador da República ser julgado no Supremo, ele é um réu a mais. Agora, o senador da República ser julgado na primeira instância,
Ele é um senador da República sendo julgado na primeira instância. O peso político também é diferente. Não estou desconfiando aqui da imparcialidade dos juízes em primeira instância, mas é claro que o peso é diferenciado, ainda mais se a gente pensar, por exemplo, como você traz, desembargador, quer dizer, imagina um ministro do Supremo sendo julgado em primeira instância. A realidade é Talvez que o nosso judiciário, eu falo, ele não tem essa independência toda que a gente acha que ele tem em determinadas matérias. Isso não é uma crítica aos juízes, é uma crítica ao país, ao sistema que não sim, sim, amadureceu o sim. suficiente. A gente não Não, e tem outra essa coisa, ordem republicana ainda. e o judiciário não vai uma crítica à instituição, é uma observação uma observação externa, digamos assim. O judiciário, e eu já fui servidor do Ministério Público, vou colocar judiciário ampliado, abrangendo as funções essenciais da justiça. O judiciário só tem uma instituição que eu conheço que é mais hierarquizada do que o judiciário, que é o Exército. Tirando o Exército, não tem nenhuma outra instituição brasileira mais hierarquizada do que o Poder Judiciário. Eu digo para você, eu Com exceção do converso. tratamento de precedentes. Essa- é verdade, tem razão. A hierarquia é pessoal, digamos assim, não necessariamente institucional. Mas eu converso com o senador, com o presidente do Senado, de forma muito mais descontraída do que eu, como analista, conversava com o procurador da República. Então, assim, e não é um erro das pessoas com quem eu trabalhei, é uma questão institucional, é mais hierarquizado. Então, numa instituição fortemente hierarquizada, você colocar o juízo de primeira instância para julgar um ministro do STJ pode ser que traga alguns problemas de desenho institucional aqui. E aí a gente tem, cortando agora para esse caso da ação penal 333 da Paraíba, o caso Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima era réu por tentativa de homicídio. Quando era governador do estado da Paraíba, ele desferiu acho que 3 tiros contra seu desafeto político, ex-governador Tarcísio de Miranda Buriti. Só pessoas boas, gente de Oi? bem, só gente de bem. Eu sou paraibano, então o O tempo que meu, resolvia as meu, coisas da bala. minha, minha origem geográfica também me impede de comentar esse caso com o distanciamento científico Mas que assim, apresenta. mas eu falo isso, mas eu não posso fazer esse tipo de brincadeira também não, porque por exemplo, 35 a 37 anos atrás, o meu avô morreu aqui no interior do Ceará e tu que é paraibano, tu deve até conhecer quem matou meu avô, que é um famoso chamado Mainha. Sim, Pronto. famoso. Briga de família e depois Aconteceu. encomendaram. Ele matou um cara e começou uma briga de família, acabaram encomendando a morte dele e deu nisso. E é do tempo que o pessoal Sim, se sim. resolvia as coisas na bala, um pessoal muito civilizado. Digamos assim, um método extrajudicial de resolução de controvérsias muito, muito frequente. Para quem não é do Nordeste, talvez não tenha noção de como isso era frequente, o quão isso era naturalizado, entre aspas. Rapaz, eu E acho que isso aí, ainda é frequente em alguns rincões do norte do país, se a gente pegar. sim, 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 sim. Acho que não é totalmente, Deve ter totalmente lugar no nosso país ali, erradicado. nos rincões ali do norte. Eu acho que aqui no Nordeste menos, mas ainda deve ter. Mas assim, principalmente no norte ali, em que o juiz deve passar uma decisão e o fazendeiro deve olhar assim, pô, mande ele vir cumprir aqui. Há um desafio de enforcement muito, muito grande. E eu não queria estar na pele de determinados juízes em locais não só do norte, viu? Em locais menores, quanto menor, maior a probabilidade do uso da força. Mas aí você vê, por exemplo, o caso dessa ação penal 333 começou em 93, acho que foi o caso. O ex-governador Ronaldo Cunha Lima, governador tem foro no STJ, o ouvinte não preste bastante atenção para acompanhar a linha do tempo. Governador foro no STJ. Aí ele renuncia ao cargo de Nós estamos em governador, que ano? 93, 1993. Governador renuncia ao mandato de governador, o processo vai para a primeira instância, certo? 93, então em 94 tinha eleição para o Senado e Ronaldo Cunha Lima se elege senador
E não é que ele se elegeu senador. Havia duas vagas, ele foi o primeiro mais votado. E não é que ele foi o primeiro mais votado naquela eleição. Ele foi o senador mais votado da história das eleições na Paraíba. E aí se torna senador, senador foro no Supremo Tribunal Federal. Só que naquela regra em que só era possível processar se houvesse autorização da casa, licença prévia. Licença prévia que nunca foi sequer deliberada. Termina o mandato de senador, Ronaldo Cunha Lima se elege deputado federal, mantém o foro no Supremo, e vem a alteração constitucional que tira a necessidade de licença prévia para o processamento de parlamentares, e o processo criminal contra ele começa a andar. O relator, se a memória não me falha, era o ministro Joaquim Barbosa, e o processo é pautado, acho que em 2007. O processo é pautado, e aí, às vésperas do julgamento, Ronaldo Cunha Lima renuncia ao mandato de deputado, e aí vai para o Supremo Tribunal Federal decidir então o que fazer com o processo contra ele. Se o processo voltaria para a primeira instância, A chicana ou, processual. ou se o processo continuaria no Supremo Tribunal Federal. E aí, veja, uma coisa sou eu comentando esse julgado, outra coisa se eu fosse advogado dele. Se eu fosse advogado dele, eu faria precisamente tudo que foi feito aqui. Quer dizer, uma coisa é você comentar qual é a regra do jogo, outra coisa é você disputar a partida sob aquela regra do jogo. Por isso que a regra de jogar 20 anos para frente é melhor, porque você se vê como árbitro e não como jogador sob aquela regra. E aí, o Supremo, por maioria de votos, decide que o processo vai para a primeira instância. Era como se brincava na época o processo ioiô, que ele ficava subindo e descendo. E isso gerou uma revolta. O ministro Joaquim Barbosa ficou injuriado com esse julgado. Isso foi a ação penal 333 da Paraíba, que fomentou a ação penal 396 de Rondônia, o caso Natan Donadon, em que o Supremo Tribunal Federal, já sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, o Supremo já diz, olha, quando houver a renúncia, o processo vai para a primeira instância, mas quando houver a renúncia com nítida intenção de fraude, o processo continua no Supremo Tribunal Federal. Então, a rigor, a gente teve, eu até abri aqui a minha colinha do Instagram, porque foram tantas mudanças jurisprudenciais que, assim, é difícil até a gente, vamos dizer assim, a gente acompanhar. Por exemplo, o Supremo, eu cheguei a Nem identificar sempre, 6 desculpa, João, mas fases. nem sempre foram mudanças de assim de virada, foram às vezes ajustes. Às vezes E, foi, por às vezes, exemplo, mudanças legislativas também. Às vezes não foi esse também culpa do Supremo, né? perfeito. Esse da Carmen Lúcia que você me falou, pelo menos ele diz, ó, quando tem uma clara intenção, e depois eu lembro que veio uma decisão que meio que criou um marco temporal para dizer, criar uma Isso. presunção de que essa intenção estava presente. Exato, exato. Tentando fazer aqui uma breve linha do tempo, a gente tem em 1964 a súmula 394 do Supremo, ela é da primeira geração ali de súmulas, de segunda geração de súmulas, a primeira é de 63, a segunda geração ali é de 64, dizendo que o foro por prerrogativa de função permanecia mesmo que a pessoa tivesse deixado o cargo. Então, num primeiro momento era, olha, se o crime pelo qual a pessoa está sendo processada foi cometido quando a pessoa detinha o cargo, o foro se prorroga e a pessoa vai ser julgada na instância especial, digamos assim, mesmo após ter deixado esse cargo. Isso vai até, digamos assim, isso vai até ali 2001, peguei aqui a minha colinha, quando há o cancelamento da súmula 394. Então, em 2001, no mesmo contexto de tirar essa licença prévia para o processamento de parlamentares, o Supremo vem e cancela a súmula 394. Lembrando,
Súmula 394 era uma regra geral de foro, fosse parlamentar ou titular de outro cargo. E aí o Supremo diz não. Vale o momento em que a pessoa está sendo processada. Se a pessoa está sendo processada quando tem o cargo, o processo corre no foro especial. Se a pessoa está sendo processada quando já saiu do cargo, o processo corre em primeira instância. E aí que a gente passa a ter uma intensificação desse processo ioiô. Aí a gente vem em 2010 essa mudança do caso Natan Donadon. Quer dizer, não, mas peraí, quando houver renúncia com nítida intenção de fraude, aí o processo começou no Supremo, continua no Supremo. O caso Natan Donadon merece um parêntese, porque realmente foi me perdoe aqui o palavreado, mas foi um escárnio. Foi realmente assim, Natan Donadon ia ser julgado na terça, na segunda-feira ele renuncia, e no discurso de renúncia, ele explicitamente diz que está renunciando para não ser julgado pelo Supremo. Diriam alguns, o homem transparente. E, mais ainda, o processo dele, a ação penal, prescreveria na quinta. Então, assim, não daria nem tempo de o processo ir para a primeira instância. O processo prescreveria no caminho. Então, realmente é uma situação, venhamos e convenhamos, um tanto quanto peculiar. Só que sempre intrigou esse critério meio subjetivo, subjetivo na origem do termo, que depende do sujeito, quer dizer, da intenção de fraude. No caso Natan Donadon ficou muito claro porque ele foi o primeiro caso. Mas aí o pessoal começou a renunciar um mês antes do julgamento, 6 meses antes do julgamento. E aí vem a questão de ordem na ação penal 937 do Rio, acho que é de 2017 ou 2018, 2018. O relator ministro Barroso, o Supremo passa a dizer não. Aí vem esse critério que você cita, Davi, da etapa processual. O Supremo, numa regra que eu acho que foi a melhor que a gente já teve, se é que é possível dizer assim, que era o critério da etapa processual, dizendo, olha, se por qualquer motivo a pessoa sair do cargo até ser intimada para apresentar alegações finais, esse processo desce para a primeira instância. Mas se houver a extinção do cargo, seja por renúncia, seja por cumprimento do mandato, seja qual for a razão, após a intimação para apresentar alegações finais, daí para frente prorroga-se a competência e a matéria vai ser julgada no Supremo. Essa ação penal, essa questão de ordem na ação penal 937 do Rio, ela também não tratava só disso, eram dois temas. Primeiro, era em que momento, a partir de que momento a extinção do cargo influenciaria para a manutenção ou não do foro, mas também a questão de o crime ter sido cometido em razão da função. Ou seja, o Supremo restringiu. Antigamente, o Supremo entendia que qualquer crime, tivesse ou não relação com a função, atraía o foro por prerrogativa de função. Na questão de ordem na ação penal 937, o Supremo, além de definir essa questão do momento do foro, também passa a dizer que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares só vigora caso o crime pelo qual a pessoa seja acusada tenha ligação com o exercício da função. Eu lembro que isso foi em 2018, no auge da Lava Jato. Na época, eu até falei em 2018, falei lá no Twitter, eu disse, olha, o Supremo está arranjando sarna para se coçar. Porque quando você condiciona um foro a algo que tenha ligação com o exercício da função, você traz para o momento do início do processo, para o momento da definição de competência, uma questão que é de mérito, se teve ou não ligação com o exercício da função. Quer dizer, e se eu denunciar a pessoa no Supremo por algo que eu acho que teve ligação com o exercício da função e lá na frente se provar que não teve? Isso anula o processo, faz o processo ir para a primeira instância? Foi uma coisa que o Supremo, inclusive, nunca debateu profundamente essa temática.
Mas, de qualquer sorte, em 2018, o Supremo, não se perca, ouvinte, estamos em 2018 aqui na nossa linha do tempo. O Supremo disse não. O foro por prerrogativa de função dos parlamentares só vale para crime cometido em razão da função e durante o exercício do cargo e eventual extinção do mandato determina a remessa para a primeira instância, se isso tiver ocorrido até o momento processual da intimação para apresentar alegações finais. Se o mandato se extinguir... Quase um estatuto inteiro desenhado. Exato, exato. São dois itens nessa questão de ordem, bem extensos, inclusive, e bem complexos, bem cheios de regrinhas. E aí, se houver a extinção do mandato, qualquer que seja o motivo, após a intimação para apresentar alegações finais, prorroga-se a competência, o Supremo julga a matéria. E assim ficamos até 2025. Em 2025, o Supremo volta no inquérito 4787, o Supremo volta, em certa medida, à súmula 394, que tinha sido cancelada lá em 2001. Onde é que a gente está agora? Qual ano? A gente está agora em 2025, inquérito 4787. Agora teve um em março agora, né? Pois é, agora não lembro se foi em março ou se foi em junho, acho que foi em março, né? Foi março, 4797 em março, acabei de Foi conferir. março, né? Então faz 6 meses da data em que estamos comentando aqui, uma eternidade. E aí o Supremo, atenção, em parte ele volta à súmula 394, mas em parte não. Porque ele vem e diz, olha, se o crime do qual a pessoa é acusada é um crime que a pessoa teria cometido quando estava no exercício do cargo, o processo é de competência do tribunal competente, de acordo com a regra do foro, mesmo que o processo seja até iniciado após o término do mandato. Ou seja, se a pessoa é acusada de cometer o crime quando era deputado, mesmo que a ação penal seja ajuizada 8 anos depois, quando a pessoa já não é mais deputado, já não é mais nada, o foro é o da época em que o crime foi cometido, que é a regra pré-2001. É a regra quando ainda vigorava a súmula 394. E até nesse debate no inquérito 4787, o ministro Barroso, que foi o relator da ação penal 937, ele chega a dizer, olha, nós não estamos superando a questão de ordem na ação penal 937. Estamos superando o cancelamento da súmula 394. Ou seja, é uma nova combinação de fatores, veja como são muitos ingredientes envolvidos. Essa regra que a gente tem hoje, em 2025, é uma regra que nunca existiu, essa combinação de foro restrito aos crimes cometidos em razão do cargo, mas com o foro perdurando, com o foro sendo prorrogado, mesmo que o processo seja iniciado após o término do mandato. Como é que a gente está hoje? Como é que a gente está atualmente? O foro por prerrogativa de função dos parlamentares é restrito aos crimes que tenham sido cometidos em razão do cargo, ou que tenham ligação com o cargo, mas esse foro se aplica mesmo que o processo seja iniciado até após o término do mandato. Ou seja, eu tenho que travar a competência de acordo com o foro a que a pessoa fazia jus na época em que o crime foi cometido. A gente não gosta de fulanizar, mas eu não posso deixar de fulanizar aqui, com a devida adaptação dessa questão da manutenção do foro, o caso é Jair Bolsonaro. Quer dizer, que você tem o processo, pensando no processo a partir do recebimento da denúncia, o processo iniciado depois que a pessoa já tinha saído do exercício do cargo, mas esse processo se inicia ainda no Supremo porque os atos dos quais a pessoa é acusada
foram atos que teriam sido cometidos quando a pessoa era presidente da República, e presidente da República tem foro para crime comum no Supremo. Então você veja, é uma multiplicidade de ingredientes envolvidos. É como se eu dissesse assim, é quase o que a gente aprende de análise combinatória no ensino médio. Quer dizer, tem 3 possibilidades em relação a tal coisa, 4 em relação a tal coisa. Então tem 12 possibilidades, 12 possíveis combinações. Essa é a combinação que está em vigor dia 9 de setembro de 2025, pelo menos. E a gente teve aí, João, e aí eu não sei se tu vai lembrar, mas eu tô tentando me recordar de uma controvérsia envolvendo o senador, e era então o senador Flávio Bolsonaro, em relação ao tempo que ele era deputado estadual, bem no começo do governo do então presidente Jair Bolsonaro, acho que foi em 2019 ou 2020, que Eu acho que foi 2019, é. colocou até em xeque ou foi suscitado um problema de que, olha, e aí, a jurisprudência do Supremo vale ou não vale? Tu se recorda Sabe desse aquela história caso? da teoria do caos? Você vai mexendo numa coisinha, aí quando você vê, reflete em algo que você não tinha imaginado. É o que o Lon Fuller chamava de a teia de aranha, problemas policêntricos. Exatamente. Quer dizer, você mexe numa coisinha, quando vai ver, está reagindo em algo lá que você nem tinha imaginado. Por exemplo, essa questão de restringir o foro para os crimes cometidos em razão do exercício do cargo. Tá, mas e quando a pessoa é reeleita? Se foi no mandato anterior de senador? Não, mas o foro se manteve, fica no Supremo. Tá, e quando a pessoa é acusada de ter cometido um crime quando era deputado federal e agora é senador? É outro cargo, não é reeleição. Mas o foro é o mesmo, Supremo Tribunal Federal. Não, aí continua. E no caso especificamente do senador Flávio Bolsonaro, se eu não me engano, tinha uma questão que era: ele era acusado de ter cometido um crime quando era deputado estadual do Rio, e aí depois ele se elege senador, e aí nesse meio tempo, acho que teve até um período em que ele ficou sem mandato. Então, tem uma solução de continuidade, aí eu não vou lembrar dos detalhes do caso concreto, mas você começa a ter essas questões. E se a pessoa sair direto do cargo de deputado estadual e virar senador? E se tiver uma solução de continuidade, um período de 2 dias em que a pessoa ficou sem mandato? E outro problema, e a questão do suplente? O suplente de senador, se ele assume como senador, é acusado de cometer um crime quando era suplente de senador e aí sai da suplência, volta ao titular. Agora o Supremo parece ter resolvido esse último caso, dizendo: olha, se ele cometeu o fato delituoso quando era senador, o foro vai se manter no Supremo. Mas a realidade é sempre mais criativa do que qualquer doutrina, né? Então a gente tem nuances que vão aparecendo e aí não tem jeito. Vai no caso a caso, vai no vendo as peculiaridades do caso, se justifica um tratamento diferente ou não. Por isso que a professora Maria Helena Diniz costuma dizer que eu acho genial essa afirmação dela, de que a analogia é um procedimento quase lógico, procedimento interpretativo quase lógico. Quer dizer, nunca é só uma questão lógica de subsunção. Tem sempre uma questão axiológica também. Ou seja, na mesma situação eu dou saídas semelhantes, ou em situações semelhantes eu trago normas jurídicas semelhantes. Tá, mas dizer que a situação é semelhante já é uma questão axiológica também envolvida, não é um procedimento puramente lógico. Tem sempre uma valoração envolvida aqui. João, um ponto seguinte agora, vamos parar de viagem no tempo. 2025 para frente. Com essa última mudança que foi feita pelo Supremo, o que tu estima de impacto prático sobre a ideia de conexão e continência, crimes múltiplos, acontecendo, por exemplo, mudança de cargo? Tu acha que vai haver uma fragmentação processual, vai ter uma concentração processual na corte? Como é que tu enxerga os próximos anos do foro aí com as regras que estão estabelecidas hoje? E o que é que tu enxerga de problemático nelas, eventualmente, se quiser fazer essa valoração também?
Teoricamente, as regras de conexão e continência não foram afetadas. Eu digo teoricamente, porque é claro que a partir do momento que você amplia a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, pensando aqui nas autoridades que têm foro no Supremo, você amplia também ou potencializa também os problemas numéricos de ter que resolver conexão e continência. E aí o próprio Supremo tem uma jurisprudência tradicional no sentido de que, em regra, vale aquele artigo, acho que é artigo 80 do CPP, que prevê a separação facultativa de processos quando uma autoridade tem foro, um dos corréus tem foro e outros não têm. Então, quer dizer, se o processo ficar reunido, fica todo mundo no Supremo. Se o processo for desmembrado, aí quem tem foro fica no Supremo, quem não tem vai para a primeira instância. Mas eu vou te dizer o seguinte, Davi, uma tendência, e não é uma questão jurídica, mas uma questão de política judiciária, o Supremo tem sido cada vez mais fominha em termos de competência. Então, o Supremo tem trazido para si qualquer situação que tenha, de maneira mais remota, alguma possibilidade de atrair a competência do Supremo. O Supremo tem sempre interpretado de forma ampliativa a sua competência para ações penais. Então, o Supremo, que em certa época tinha uma postura muito de autocontenção, muito de até quase de praticar as virtudes passivas de que fala Bickel, e um Supremo que tinha muito uma questão de delegar as coisas para a primeira instância, de não querer fazer julgamentos de ações penais, o Supremo, de uns tempos para cá, tem sido o contrário. O Supremo tem interpretado de forma extremamente ampliativa as suas próprias competências em ações penais. Eu vou te dizer um caso. A própria ação penal sobre a questão de 8 de janeiro é, bem, vamos dizer assim, do ponto de vista hermenêutico, é bem heterodoxa a interpretação de que, pelo fato de o prédio do Supremo ter sido atacado, aquele julgamento compete ao Supremo. Eu nunca tinha visto Mas, foro por João, prerrogativa de função, eu racione entendo. posse. Eu entendo isso, mas eu te pergunto, eu lembro de ter tido uma crítica muito forte a isso com o inquérito das fake news. Uhum. Porque não só a gente teve um problema, a questão do início do inquérito, né, toda a delegação, questão da revista Cruzoé, tudo isso que todo mundo já sabe. Mas eu lembro que naquele momento existiu uma interpretação extensiva do regimento interno para dizer que Isso, no artigo 143 do Regimento Interno. os crimes cometidos pela internet meio que foram interpretados como se tivessem ocorrido na dependência do Supremo. Nas dependências do E aí Supremo. eu te pergunto, esse item do regimento interno, em que medida ele supre ou não essa tua interpretação de que é heterodoxo o que o Supremo está fazendo em julgar esse pessoal? É, Ou tu tem uma reserva contra a própria constitucionalidade do regimento interno? era o que eu ia dizer. Eu tenho, veja, a competência do Supremo é uma competência 100% de base constitucional. A regra sempre foi: lei ordinária não pode ampliar a competência do Supremo. Aliás, isso é Marbury versus Madison, É né? isso que eu ia falar. Pronto, a gente está vendo o Então, caso assim, não, claro de não Marbury estou versus falando uma coisa é o, exatamente é o nova. Judiciary Act todinho. Então veja, não estou falando uma coisa exatamente revolucionária. Mas o próprio Supremo, por exemplo, quando o Supremo declarou em 2002 a inconstitucionalidade da lei que atribuía foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade e que tentou repristinar a súmula 394, o Supremo diz com todas as letras: lei ordinária não pode ampliar a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. E o regimento interno do Supremo, ele tem força de lei ordinária na interpretação que o próprio Supremo dá. Então, a meu ver, eu não vejo espaço para uma interpretação do artigo 143 do regimento interno atribuir ao Supremo o julgamento
de ações de crimes cometidos nas suas dependências. Então, por exemplo, eu até acho que é razoável, do ponto de vista teórico, o Supremo julgar isso. Mas, à luz do artigo 143, eu vejo, do 143 do Regimento Interno, eu vejo que o Supremo poderia e até deveria fazer a investigação, fazer o inquérito dos crimes cometidos em suas dependências, mas mandar isso para ser julgado em primeira instância. Entende? O julgamento, uma coisa é a competência para investigar, que é pré-processual, é administrativa. Outra coisa é a competência jurisdicional. Competência jurisdicional do Supremo, eu aprendi que só pode ter previsão taxativa na Constituição. Mas, passando ao largo dessa questão, assim, o Supremo, eu acho que essa própria interpretação do próprio artigo 143, o artigo 143 já é uma interpretação extensiva. A interpretação extensiva da interpretação extensiva, ampliativa, melhor dizendo, mostra que o Supremo, e aí é uma leitura sociológica, não estou entrando no mérito jurídico, mas o Supremo tem interpretado sempre de forma ampliativa a sua própria competência em matéria penal, até para se defender de quem tentou agredir o Supremo e ter medidas cautelares fortes na sua mão. Num contexto como esse, eu acho que a tendência do Supremo é desmembrar cada vez menos os processos penais quando eu tiver uma autoridade com foro e co-réus que não têm o foro. Acho que a tendência do Supremo vai ser julgar todo mundo. Por exemplo, venhamos e convenhamos, o caso, por exemplo, de ajudante de ordens do presidente da República. Não tem foro, mas está sendo julgado porque o Supremo entendeu, a meu ver, nesse caso corretamente, que está todo mundo ali no mesmo núcleo e que não seria conveniente, é o termo que o CPP usa, conveniente para a instrução processual julgar só aquela pessoa de forma separada. Mas imaginemos um caso em que uma única pessoa tenha foro e 90 co-réus não têm foro. Na atual composição do Supremo, eu acho que é muito provável que o Supremo, interpretando ampliativamente a sua competência, diga: vamos julgar todo mundo aqui. Então, acho que o desmembramento do processo, quando um réu tem foro e os co-réus não têm, vai ficar cada vez mais raro a utilização desse artigo 80 do CPP para fazer essa divisão. Lembrando que isso tudo, teoricamente, é com a ressalva de que nos fala Douglas Fischer, juntamente com Eugênio Pacelli, no seu CPP comentado, de que essa regra da separação facultativa não vale quando as duas autoridades têm foro previsto na Constituição Federal. Ou seja, se tivesse um concurso de pessoas entre o presidente da República e um desembargador de TJ, como os dois têm foro constitucionalmente previsto, seria um caso de separação obrigatória de processos. Mas aí já entra em outro contexto, digamos assim. João, considerações finais, porque acho que a gente passeou aqui por muitos dos pontos que a gente desejava tratar. A gente tratou história, pontos controvertidos, casos históricos, casos atuais, Supremo, a PEC que está transitando a PEC, a tentativa da blindagem, que agora subiu no telhado, né? Eventualmente, o que eu deixei de trazer aqui que é relevante, que tu queria colocar aí na rúbrica das considerações finais? Olha, eu acho que a gente realmente passou por mais temas até do que eu imaginava que a gente conseguisse passar, mas a questão, eu lembro, 2019, o Supremo estava julgando pela enésima vez aquele caso da execução provisória da pena. Se era constitucional ou não, presunção de inocência versus efetividade da persecução penal. E eu lembro que eu fui para uma entrevista na Globo News e tinha ao meu lado esquerdo um advogado das empreiteiras na Lava Jato e ao meu lado direito um procurador da República. Para surpresa de um total de 0 pessoas, o advogado da Lava Jato era radicalmente contra a execução provisória da pena, o procurador da República era a favor da execução provisória da pena, e eu fiquei numa situação, eu estava literalmente entre os dois, e eu fiquei numa situação de dizer, olha,
Eu Seguinte, sou o fiel da eu balança. acho, quase que de forma literal. E eu fiquei numa posição meio incômoda, não só geograficamente, mas academicamente, porque eu disse: olha, eu achava e continuo achando, que a execução provisória da pena é constitucional. Dá para ter uma interpretação do artigo 5º, inciso 57, que permite a execução provisória da pena, mas não vem ao caso aqui. Mas eu dizia, mas mais importante do que isso, a gente precisa que o Supremo estabilize a sua jurisprudência. Sabe aquele mandamento do CPC, de uma jurisprudência coerente? 1926. Isso, Coisa do milênio. coerente, estável, E íntegra. bonita, linda, íntegra, harmoniosa, e o adjetivo que você quiser colocar. Eu dizia, pelo amor de Deus, o que a gente precisa é que o Supremo coloque uma regra que dure pelo menos 10 anos. Então, eu estou moderadamente otimista de que eu acho que a gente chegou agora numa regra que, particularmente, não me parece a melhor interpretação do foro por prerrogativa de função, mas que pelo menos essa regra se estabilize. Se essa regra vigorar por uns 10, 20 anos, a gente vai ter condições até mesmo de aquilatar esse caso e começar a ter uma avaliação crítica. Mas eu quero crer que essa regra agora estabelecida pelo Supremo, essa interpretação agora estabelecida em 2025, apesar de eu não considerar a melhor interpretação, que pelo menos ela se estabilize e que eu possa voltar no 11 Supremos, edição 4.320, para a gente dizer, olha, 10 anos depois, agora a gente pode fazer um levantamento sobre os efeitos dessa interpretação. Perfeito. João, vamos. Vamos para o bloco de referências e indicações de leitura. E como você bem sabe, aqui o jabá é liberado. Uhum. Pois é. Você vai. Eu já recomendo aí de antemão o seu manual com o ministro Gilmar Mendes, que você já vai ter que atualizar. Já tá sendo devidamente atualizado, viu, pessoal? Mas fica à vontade para fazer outras indicações aí que se relacionam com o tema para o pessoal que quer se aprofundar, quer pesquisar, eventualmente. Olha, vamos lá. Não tem muita coisa escrita especificamente sobre foro, tá? Você tem muita coisa escrita sobre competências em matéria penal, mas às vezes quem escreve da área do processo penal às vezes esquece alguns detalhes do ponto de vista constitucional e vice-versa. Então, não tem tanta obra assim especificamente sobre foro. Eu vou começar com a indicação do estudo do Newton Tavares Filho, que é consultor legislativo lá da Câmara dos Deputados, sobre o foro por prerrogativa de função. É um estudo que ele publicou lá na Câmara dos Deputados, não é novo, não é recente, mas é sobre o foro no direito comparado. Acho que é referência obrigatória nessa matéria. A gente tem também, citei aqui durante a explicação, mas os comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência do meu querido eternamente professor Douglas Fischer e do professor Eugênio Pacelli, acho que na área de processo penal, é quem melhor aborda essa temática do foro por prerrogativa de função, inclusive com aportes de natureza constitucional, tá? Já que o jabá é liberado, para uma visão mais panorâmica, acho que o meu manual didático de direito constitucional, que eu escrevi em coautoria com o professor Gilmar Mendes, pela editora Saraiva, tem edição 2025, vai trazer uma panorâmica sobre esses casos, inclusive, tá? Uma visão um pouco mais didática, organizada nesse sentido aqui. E acho que em matéria de foro especial, acho que com essa trinca aí a pessoa está bem, digamos assim, bem encaminhada para a partir daí nessas obras vai ter referências também. E para quem quiser também um pouco de evolução histórica dessa questão do foro, teve o estudo que eu publiquei juntamente com o Frederico Retes Lima em 2017, foi publicado pela série Textos para Discussão da Consultoria do Senado, se chama Foro, Prerrogativa e Privilégio, parte 1, quantas e quais autoridades têm foro no direito brasileiro. Então, esse daí, se eu botar
no Google também já é fácil de encontrar. Então, de 4 indicações, 50% são minhas, o meu nível de cabotinismo já bateu no teto já. João, querido, muitíssimo obrigado pela participação. Foi muito enriquecedor, muito esclarecedor. Eu acho que para o pessoal, para muitos professores aqui, eu tenho um amigo que é fã seu, que é professor de Direito Constitucional, que lhe admira muito e que ele ficava dizendo: Davi, grava com ele, porque eu vou precisar dos materiais para usar nas minhas aulas de Direito Constitucional, Constitucional 2, que é o Constitucional Positivo. Oh, coisa boa. Eu tenho usado muito o 11 Supremos como material de referência, especialmente o pessoal da graduação do IDP. Então, quase Fico muito uma vez feliz. a cada 15 dias a gente vai, ouve aqui esse episódio aqui que ajuda bastante. Eu acho que daqui a uns 2 anos aí, se eu fizer seleção temática, eu acho que dá para construir uma pós-graduação com os episódios do 11 já. 360 horas já tem, com certeza. Já tem 360 horas. Já. Não, e o pior, que é 360 horas, se a gente fosse usar a hora do professor, que é de 50 minutos, a gente já ultrapassou faz tempo, né? É verdade. Então, Tem razão. pelo Mac aí, eu já bati essa meta aí faz tempo. Mas, João, meu querido, muitíssimo obrigado. Eu espero não, eu vou fuçar seu Lattes e os seus temas de pesquisa recente para lhe convidar de novo no futuro aí e não demorar mais assim. Acho que nem foi, nem sei a última vez que tu teve aqui. Não sei se foi 100 200 e Foi, pouco. eu não vou lembrar o número do episódio, mas foi acho que 1 ano e meio atrás. Já faz muito, então não pode passar um ano, não. Um ano é muita coisa. Ô, meu amigo, estou sempre às ordens e à disposição. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.